Mais 30 segundos, tio Wagner. Esse joelho e eu ainda estamos negociando. Um som metálico veio de trás da porta entreaberta. Um clique, depois silêncio. Depois outro clique, como algo escorregando para fora do encaixe. Henrique Vasconcelos parou no meio do corredor do porão, terminando uma ronda tardia e não anunciada pela propriedade. Lá fora, São Paulo ainda estava escura. O vento da serra descia pelas ruas que ninguém tinha acordado para ver ainda. Dentro do porão do Hotel Alvorada, um dos 31 imóveis que carregavam o nome da família, a luz caía sobre o piso cinza e uma porta com a placa rouparia. Somente funcionários. Caio Duarte deu meio passo à frente e perguntou se devia bater. Henrique só ergueu a mão. Aproximou-se, perto o bastante para ver pela fresta. Uma mulher estava sentada num banquinho de madeira, entre duas prateleiras, empilhadas de toalhas brancas, dobradas em quadrados perfeitos. A perna esquerda do uniforme cinza estava enrolada acima do joelho. Ela tentava encaixar uma prótese no que restava daquela perna. A prótese era velha. O plástico do soquete tinha amarelado. Uma tira estava puída, reduzida a poucos fios. E cada vez que ela pressionava, o pino de travamento escorregava antes de encaixar. Ao lado dela, um homem de cabelo grisalho, com jaqueta de trabalho, estava de braços cruzados, dizendo para ela parar de forçar. Ela disse que não estava forçando, estava negociando. Ele disse que ela já vinha negociando fazia tempo. Ela disse que isso significava que estavam quase chegando a um acordo. Ele balançou a cabeça, embora o canto da boca se erguesse, e disse para ela ir para casa. O diário de ocorrências podia esperar por outra pessoa pela manhã. Ela respondeu que, se outra pessoa fizesse isso, passaria 1 hora no dia seguinte, só tentando adivinhar o que tinham escrito. Outro clique. Dessa vez o pino travou. Ela segurou a borda da prateleira e se levantou, apoiando o peso devagar, com o cuidado de quem testa uma tábua estendida sobre um córrego. Os ombros dela se enrijeceram por cerca de 1 segundo. Não fez nenhum som. Depois disse: "Pronto." As duas partes chegaram a um acordo. Henrique ainda estava parado do lado de fora da porta. Não conseguia se lembrar da última vez em que tinha esperado do lado de fora de uma porta num prédio que era seu. Virou-se para Caio e perguntou baixinho quantos imóveis a empresa tinha no estado. 31, disse Caio. 9 são hotéis. Henrique olhou mais um instante para aquela tira puída. Depois disse que queria saber por que alguém que trabalhava no seu prédio tinha que sentar numa rouparia no meio da noite, consertando a própria perna com as próprias mãos. Caio não respondeu na hora. Lá dentro, a mulher pegou uma caneca de cerâmica na prateleira, com letras desbotadas dizendo: "Um passo de cada vez." Deu um gole, enfiou um caderno de couro verde já gasto debaixo do braço e saiu para o corredor. Os primeiros 3 passos vieram desiguais. No quarto, já tinha encontrado o ritmo. Passou por Henrique Vasconcelos, sem saber quem tinha acabado de passar, e sem saber que, dentro daquele caderno que carregava junto ao peito havia 7 anos, existia uma carta de um homem morto, escrita para o próprio homem que tinha acabado de ficar ali parado, observando. O homem sentado diante de Henrique Vasconcelos se chamava Rogério Tavares, e já tinha começado a suar antes de qualquer palavra ser dita. Henrique não se sentou logo. Tirou o sobretudo de lã cinza, dobrou, colocou-o sobre o encosto de uma cadeira e só então puxou a própria cadeira. Caio Duarte ficou de pé a alguns passos, com as mãos entrelaçadas na frente do estômago, quieto como um poste. Havia apenas uma pasta bege sobre a mesa. Henrique a empurrou em direção a Rogério com 2 dedos, devagar, do jeito que alguém empurraria uma xícara de café até um convidado. Rogério olhou para a pasta, mas não tocou nela. Começou a falar primeiro, rápido, dizendo que talvez tivesse havido um pequeno mal-entendido no processo de entrega, que o mercado de materiais tinha andado difícil naquele ano, que sempre tinha lidado com honestidade com a família Vasconcelos, e nunca tinha dado a ninguém motivo para reclamar. Henrique deixou ele terminar. Não interrompeu. Não assentiu, não mostrou nada. Quando Rogério parou porque ficou sem fôlego, o ambiente mergulhou num silêncio tão longo que o som da própria respiração ficou inconfundível. Henrique abriu a pasta,
virou algumas folhas e parou numa página impressa com um gráfico comparativo. 6 prédios, disse. A voz não estava mais alta do que a de alguém pedindo mais um café. O senhor assinou por material de primeira linha, entregou material de terceira e ficou com a diferença. 6 prédios, 32 meses. O número final está na página 14, se quiser conferir para mim. Rogério abriu a boca. Henrique virou mais uma página. Não havia gráfico ali, só uma lista curta. Leu em voz alta, com calma, como se estivesse lendo um comprovante de entrega. O nome da esposa de Rogério, onde ela trabalhava, os nomes dos 2 filhos, a escola em que estudavam, o endereço da casa no Tatuapé, que ele tinha acabado de quitar naquele outono. Quando terminou, fechou a pasta e pousou a palma da mão sobre a capa. Rogério Tavares tinha parado de suar. Tinha entrado em algo pior que isso. O estado de um homem que acabava de perceber que o que o ameaçava não era raiva, mas calma. "O senhor está me ameaçando", disse Rogério. As palavras saíram roucas. Henrique olhou para ele por um longo momento. "Se eu quisesse ameaçá-lo", respondeu, "não precisaria ter lido nada disso em voz alta. Só mostrei que sei o que o senhor tem a perder. É por isso que ainda estou aqui sentado conversando, em vez de fazer alguma coisa." Levantou-se, pegou o casaco e o colocou sobre o braço. Um leve traço de pó de cimento grudava na manga da lã cara, e ele não se deu ao trabalho de tirar. "O senhor tem uma semana", disse Henrique. "Durante essa semana, escreve tudo com as próprias mãos. Quem aprovou suas notas fiscais do meu lado? Quem assinou o recebimento das obras? Quem fingiu não ver? Escreva o suficiente, e eu deixo o senhor sentar na mesa de negociação em vez da cadeira de réu. Deixe um nome de fora, e semana que vem serei eu quem vai falar por você, e aí você não escolhe mais o que será dito." Caminhou até a porta. Na soleira, parou, mas não se virou. "Senhor Tavares, 3 desses 6 prédios são apartamentos alugados. Tem gente morando neles. Não estou dizendo isso para fazer o senhor se sentir culpado. Estou dizendo para que entenda por que não vou esquecer isso, mesmo que devolva o dinheiro." A porta fechou atrás dele. No carro, Caio ficou calado por um bom tempo. Henrique recostou na banco, olhando pela janela, e Caio sabia exatamente o que aquele silêncio significava. 7 anos trabalhando ao lado desse homem tinham-lhe ensinado uma coisa. Henrique Vasconcelos falava menos, justamente nos momentos em que mais pensava. Por fim, Caio falou: "O senhor acha que ele vai escrever?" "Vai escrever porque tem medo, porque acabou de quitar a casa", disse Henrique. "As pessoas só arriscam quando não tem mais nada. Quando acabam de ganhar alguma coisa, ficam muito obedientes." Caio assentiu. Depois abriu o arquivo em cima do colo. "Tem uma coisa que o senhor me pediu hoje de manhã." Henrique se virou para ele. "O prontuário dela. Josiane Melo." Caio disse. 7 anos no Hotel Alvorada. Só dei uma olhada na primeira página, mas tem uma parte que acho que o senhor devia ver primeiro." "Qual parte?" Caio hesitou por meio segundo, e aquele era um meio segundo raro para um homem como ele. Em 7 anos, ela não faltou um único turno sem avisar. "Nem um turno, senhor. Mas a avaliação de desempenho mais recente diz que ela atende apenas o padrão mínimo." Henrique não respondeu. Estendeu a mão e Caio colocou o arquivo nela. Naquela manhã, o homem que tinha acabado de fazer um empreiteiro tremer só de ler alguns nomes em voz alta, ficou sentado em silêncio por um bom tempo diante de uma pilha fina de papéis, fechada, como se já sentisse que o que havia ali dentro seria muito mais difícil de encarar do que qualquer coisa que tinha acabado de fazer. O relatório trimestral de operações do Hotel Alvorada tinha 19 páginas, e Henrique leu do andar mais alto do prédio que carregava o nome da família, onde janelas do chão ao teto se estendiam ao redor dele, e a cidade inteira se espalhava lá embaixo como um mapa com luzes cravadas. Leu devagar. A ocupação dos quartos tinha superado a meta. Os custos de pessoal tinham ficado dentro do previsto. A satisfação dos hóspedes tinha subido 1,8% em relação ao trimestre anterior. A rotatividade de funcionários tinha caído. Os custos de manutenção tinham caído 4%. E quem escreveu o relatório destacou esse número em negrito com uma pequena nota dizendo que era resultado da otimização de contratos com fornecedores.
Henrique demorou mais naquela linha do que nas outras. Já tinha lido milhares de relatórios assim na vida, e sabia de uma coisa: quem os preparava nunca colocava por escrito que os custos de manutenção não caem simplesmente. Eles só são transferidos de hoje para algum dia no futuro. Caio esperava ao lado dele, segurando o prontuário que ainda não tinha recebido permissão para abrir. Henrique foi até a última página. Lá, sob o título pessoal, embaixo de um gráfico feito só de colunas azuis, havia uma única linha impressa em letra menor que o resto. Nenhuma contribuição individual de destaque registrada neste período. Leu uma segunda vez. Depois colocou o relatório sobre a mesa, virou-o e empurrou até Caio. Leia a última linha para mim. Caio leu. Já li, senhor. O que você vê? Vejo uma linha. Toda a unidade preenche do mesmo jeito. Nos 31 prédios? Quase. Henrique bateu na mesa uma vez com o dedo. Então, ou eu tenho 31 prédios sem uma única pessoa digna de ser citada pelo nome, ou estou pagando gente para escrever relatórios que nunca parou para ver seus funcionários trabalhando. Caio não respondeu. Já tinha aprendido que havia coisas que Henrique dizia, não esperando resposta. No mesmo instante, a alguns quilômetros dali, no porão do Hotel Alvorada, Wagner Pires puxou um chaveiro pesado de um armário de aço e o pousou sobre a mesa de metal na frente de Josi. Havia 6 chaves no anel, cada uma com uma etiqueta de plástico amarelada pelo suor de gerações de mãos de manutenção. Josi olhou para o chaveiro, depois para ele. "Por que o senhor está me dando esse plantão noturno?" Wagner disse. "A partir desta semana, você fica com ele." "Eu sou camareira, tio Wagner." "Você é a única camareira deste hotel que leu o manual de operações inteiro, todas as páginas, até o apêndice que eu mesmo nunca terminei de ler." Josie pegou o chaveiro e virou cada etiqueta. Painel elétrico do porão, válvulas de incêndio da ala oeste, válvulas de incêndio da ala leste, porta da escada de emergência, sala de máquinas. Parou na última chave, a única sem etiqueta, com apenas um laço de arame ao redor. "E essa aqui, o disjuntor principal da ala leste. Já pedi para trocar a fechadura 3 vezes. Ninguém aprovou." Ela largou as chaves. "Sabe o que vão dizer de dia? Vão dizer que uma camareira está andando com as chaves da sala de máquinas." "As pessoas podem dizer o que quiserem", respondeu Wagner. "Mas toda noite tem só 4 pessoas aqui. E dessas 4, eu quero esse chaveiro na mão de quem sabe o que precisa ser aberto antes mesmo de abrir." Josie ficou quieta por um instante. Depois puxou as chaves para perto, prendeu no gancho do cinto do uniforme e apertou. Eram mais pesadas do que ela esperava. "Devolvo quando trocar o plantão." "Não, você fica com elas." Aquela noite passou tão comum quanto qualquer outra. Um hóspede no 23º andar perdeu o cartão do quarto. A máquina de café do lobby parou de puxar água, e Josie resolveu desligando da tomada e ligando de novo. Uma técnica que contou ao jovem recepcionista já ter salvado a civilização humana mais vezes do que as pessoas imaginavam. Ruth Delgado fez sua ronda distribuindo café e obrigou um funcionário novo a terminar o sanduíche que ele escondia atrás do balcão. Perto do fim do turno, o sistema central piscou um alerta breve na ala leste, depois se desligou sozinho, antes que alguém tivesse tempo de confirmar. Josie sentou na cadeira de plantão, puxou um caderno de couro azul da gaveta da mesa e abriu na página em que vinha escrevendo. Já havia 28 linhas ali, todas na mesma letra, todas muito curtas. Pegou a caneta e acrescentou a 29ª linha. Não escreveu mais nada, não sublinhou nada, não marcou nada. Só fechou o caderno, colocou no colo e ficou olhando as telas de monitoramento até o céu lá fora começar a clarear. Em pontas opostas da cidade, na mesma noite, 2 pessoas liam números sobre o mesmo prédio. Uma lia em papel impresso atrás de vidro, 42 andares acima do chão. A outra escrevia à mão no porão, sem imaginar que um dia alguém lá em cima estaria disposto a se abaixar para ler sua letra. A sala de reuniões do mezanino tinha uma parede de vidro voltada diretamente para o lobby de serviço. E Henrique escolheu a cadeira na cabeceira da mesa, de costas para a tela de projeção, para poder ouvir mantendo os olhos no espaço além do vidro. Tiago Bolzan estava ao lado do projetor com o controle na mão,
a gravata mais apertada do que uma reunião de manhã exigia. Um gráfico de barras preenchia a tela. Sobre os incidentes de alarme não confirmados, disse Tiago, revisamos todos. A causa principal são hóspedes fumando nos quartos e nos corredores. Aumentamos o número de placas de proibido fumar e acrescentamos avisos no regulamento dos quartos. O número continua dentro da faixa aceitável do setor. Henrique não olhava para a tela. Olhava através do vidro, onde uma mulher de uniforme cinza comparava um livro de ocorrências com uma lista de quartos. Um caderno de couro azul debaixo do braço. Quantos incidentes nos últimos 2 meses? Perguntou. Tiago olhou para o relatório impresso. 29, senhor. E no mês anterior? 11. Henrique se virou de novo para ele. De 11 para 29. E o senhor ainda chama isso de faixa aceitável do setor? Acreditamos que seja uma flutuação sazonal, senhor. Nos meses mais frios, os hóspedes passam mais tempo nos quartos. Henrique olhou pelo vidro mais uma vez. Depois chamou. Senhorita Mello. Todo mundo na sala se virou. Josi olhou por cima do ombro, depois apontou para o próprio peito, e Henrique assentiu uma vez. Ela abriu a porta e entrou. Os primeiros 3 passos levemente desiguais, o caderno ainda debaixo do braço. Tiago baixou o controle. Senhor, a senhorita Mello é da governança. Ela não participa de reuniões operacionais. Hoje participa, disse Henrique. Apontou para a tela. O senhor Bolzan acredita que os alarmes não confirmados são causados por hóspedes fumando. O que você acha? Josi olhou para Tiago, depois para Wagner Pires, sentado na outra ponta da mesa. Wagner deu um leve aceno. Acho que não é isso, disse ela. Tiago cruzou os braços. Baseado em quê? Nas ligações dos hóspedes. Ligações de hóspedes não são dado técnico. Mas ainda são dado, disse Henrique, puxando a cadeira vazia ao lado dele. Me conta o que você viu. Josi não se sentou. Colocou o caderno na mesa e abriu. A página estava cheia de colunas pequenas e organizadas. À mão, datas, números de quarto, horários de cada turno e algumas anotações breves. Os 29 incidentes aconteceram todos na ala leste, disse. Nenhum na ala oeste. Nenhum sequer. Tiago franziu a testa. A ala leste tem mais quartos. 4 quartos a mais, senhor. Não 29 contra 0. Alguém no meio da mesa pigarreou baixinho. Josi virou para a página seguinte. E todos aconteceram depois que o sistema de vapor antigo já estava funcionando sem parar por mais de 2 horas. Eu anoto todo dia o horário em que a caldeira liga. Não teve nenhum alarme antes desse ponto. Nenhum. A sala ficou em silêncio por um instante. Tiago se aproximou da mesa e estendeu a mão em direção ao caderno. De onde a senhorita tirou esses números? Anotei durante meu turno, senhor. Quem mandou você fazer isso? Ninguém, senhor. Então não entendo por que uma camareira faria sua própria investigação técnica. Wagner Pires falou da outra ponta da mesa, a voz baixa. Porque ela viu um padrão. Isso não faz parte do trabalho dela. Não, disse Wagner. Faz parte do jeito como ela faz o trabalho dela. Tiago se virou para Henrique. Senhor, os canos de vapor antigos foram inspecionados. Estão listados como equipamento dentro do padrão exigido. A que temperatura foram inspecionados? Perguntou Josi. Tiago se virou de volta para ela. Dentro do padrão atual. Por quanto tempo, senhor? Ele não respondeu de imediato. Henrique recostou na cadeira. Senhor sabe esse número. O departamento de engenharia guarda o procedimento completo de inspeção. Josi fechou o caderno, mas manteve a mão sobre a capa. Não estou dizendo que o sistema de alarme está quebrado. Estou dizendo que alguma coisa na ala leste está fazendo ele disparar quando não devia. E cada vez que dispara pelo motivo errado e a gente registra como hóspede fumando, na próxima vez que disparar pelo motivo certo, ninguém mais vai correr. Ninguém disse nada. Henrique bateu no relatório à sua frente com um dedo. Este documento diz que a causa principal é suposição. A informação da senhorita Mello foi considerada antes dessa conclusão ser escrita. Tiago manteve a voz firme. Eu não sabia que ela estava reunindo qualquer coisa. Wagner colocou as 2 mãos na mesa. As anotações dela estão anexadas aos relatórios do turno noturno há 6 semanas seguidas. Toda semana. Tiago olhou para Wagner,
depois para o relatório impresso. Recebo muito papel toda semana. Entendo, disse Henrique. Não acrescentou mais nada. Simplesmente pegou o caderno de couro azul, virou para si e estudou as colunas escritas à mão como quem olha para uma língua que nunca aprendeu, mas entende na hora. Depois o empurrou de volta para Josie. Passe para o Sr. Pires todo o número de quarto e horário que a senhorita anotou. Sr. Pires, esta noite, deixe a caldeira da ala leste rodando por mais 1 hora além do ciclo normal e documente tudo. Tiago deu meio passo à frente. Isso precisa de aprovação da engenharia regional. Acabei de aprovar, disse Henrique. A reunião terminou 7 minutos antes do previsto. Todos saíram dobrando papéis, se despedindo com a cabeça, e nenhum deles disse uma única palavra a Josie Melo sobre o fato de ela ter estado certa, enquanto todos eles tinham estado errados por 6 semanas seguidas. Henrique levou o arquivo para uma sala vazia no mezanino, com janelas voltadas para o lobby de serviço, e abriu no momento em que a porta se fechou atrás deles. Caio ficou ao lado, sem sentar. A primeira página era uma folha de ponto. 7 anos. Henrique passou o dedo pelas colunas, mês após mês, inverno após inverno, e não conseguiu achar um único espaço em branco sem uma anotação ao lado. Nenhuma licença médica de mais de um dia seguido, nenhuma falta sem aviso, 3 trocas de turno de última hora, e todas as 3 eram turnos que ela pegou para cobrir outra pessoa. Confere de novo para mim, disse Henrique. 7 anos sem faltar um turno significa ou que ela é mais saudável que todos nós, ou que alguém preencheu por ela. Cruzei com o sistema de crachá. Bate tudo. A página seguinte tinha correspondência de hóspedes, 17 cartas, algumas escritas à mão em papel timbrado do hotel, outras impressas de e-mails. Uma mulher agradecia por recuperar uma aliança que caiu no ralo da pia. Um homem escreveu que a esposa dele usava cadeira de rodas e que aquele foi o primeiro hotel da viagem em que ela não teve que esperar alguém para ajudá-la. A outra carta, de só 3 linhas, era do filho de uma hóspede idosa que tinha falecido, agradecendo a moça do turno da noite, que ficou quase 1 hora conversando com a mãe dele, numa noite em que ela não conseguia dormir. Henrique leu as 17 cartas, uma por uma. Depois foi até a avaliação de desempenho mais recente. No campo de conclusão havia uma frase carimbada: atende apenas ao padrão mínimo. Foi até a avaliação anterior, a mesma frase. Adiantes, ainda a mesma. 7 anos, 14 avaliações, e nenhuma vez aquela frase tinha mudado uma única palavra. Você vê algo estranho? Perguntou Henrique. Caio se debruçou para olhar. Ninguém cai abaixo, mas ninguém sobe acima também. Exatamente. Eles não avaliaram ela, colocaram uma etiqueta e deixaram lá. Na segunda metade do arquivo, havia 3 folhas presas separadamente com um clipe enferrujado. As 3 eram pedidos internos de transferência, todos assinados por Wagner Pires, cada um enviado com quase 1 ano de intervalo. Henrique leu o primeiro. Wagner escreveu que Josiane Melo lia diagramas de sistema melhor do que a maioria dos técnicos do quadro, que era a única pessoa do turno noturno que percebia um problema antes que virasse gasto, e que ele recomendava transferi-la para o departamento técnico predial no cargo mais baixo, como aprendiz, sem exigência de aumento salarial. A segunda carta era quase idêntica, só mais longa, com 3 exemplos específicos acrescentados. A terceira era a mais curta, e na última linha, Wagner tinha escrito algo que Henrique precisou ler 2 vezes. Já pedi isso 2 vezes antes e não recebi motivo nenhum. Desta vez, só estou pedindo um motivo. Embaixo de cada página, no campo de resposta, estava a mesma frase datilografada, sem assinatura, sem data específica, sem nome de responsável. Qualificação profissional não adequada ao cargo proposto. 3 vezes a mesma frase, nem uma vírgula fora do lugar. Henrique colocou as 3 folhas lado a lado sobre a mesa. Me traga os originais, disse. As versões que o Sr. Pires enviou antes de chegarem à matriz. Levou quase 2 horas para Caio conseguir. Quando voltou, trazia 3 cópias recém-impressas nas mãos. E a expressão dele tinha mudado. Henrique colocou os originais à esquerda, as cópias guardadas no prontuário à direita, e começou a comparar linha por linha. No original,
Wagner escreveu que ela lia diagramas melhor que a maioria dos técnicos. Na versão do arquivo, essa frase tinha sumido. No original, Wagner listou 3 vezes em que ela pegou problemas cedo, com datas e números de quarto incluídos. Na versão do arquivo, os 3 exemplos viraram uma única frase. Funcionária demonstra atitude positiva no trabalho. O original incluía uma linha dizendo que ela fazia curso noturno de segurança contra incêndio. Na versão do arquivo, essa linha não existia. Henrique ficou sentado um bom tempo diante daquelas 2 pilhas de papel. Quem tem autoridade para editar? Perguntou. O pedido vai do hotel para o RH corporativo, depois para o departamento de aprovação, disse Caio. No caminho, passa por um único lugar. RH. Sim, senhor. Quem abriu o arquivo? Caio hesitou. Consigo acessar os registros dos últimos 3 anos. Qualquer coisa mais antiga está no arquivo morto. Henrique fechou o prontuário e pousou a palma sobre a capa exatamente do jeito que tinha pousado a mão sobre um arquivo naquele depósito da Zona Sul dias antes. Consiga todos os registros de acesso, disse. E não deixe ninguém saber o que estamos procurando. 7 anos. De 7 cartas de estranhos, 3 recomendações de um homem perto da aposentadoria e uma frase datilografada repetida 3 vezes como um carimbo pressionado sobre a vida de alguém. Henrique Vasconcelos tinha passado a manhã inteira lendo um arquivo fino. E o que o manteve naquela sala pela tarde inteira não foi o que as pessoas tinham escrito, mas o que apagaram com cuidado. Ruth Delgado colocou o prato na frente de Josi sem perguntar se ela queria comida, porque em 7 anos nunca precisou perguntar. Sanduíche de ovo, disse. Termina isso. Não deixa o tio Wagner ter que te lembrar. Comi alguma coisa lá pela meia-noite. Você mastigou uma balinha de menta, eu vi. Depois foi embora. E pouco depois, Henrique Vasconcelos puxou a cadeira do outro lado da mesa de Josi e sentou. Não tinha trazido nenhum arquivo com ele. Josie olhou para ele, depois para o prato, e empurrou até o meio da mesa. Se pretende fazer perguntas por um tempo, é melhor comer metade. Ruth confere o prato, não o meu estômago. Ele pegou uma metade. Foi a primeira coisa naquela manhã que a fez olhar para ele por mais de um segundo. Li seu prontuário, disse Henrique. Imaginei. Diz que você estuda à noite. Faço isso há 3 anos. O que você estuda? Segurança contra incêndio e construção predial. Ele largou a metade do sanduíche. Podia estudar contabilidade, enfermagem, qualquer coisa que pague mais e não obrigue você a sentar numa sala de aula depois de um turno de 10 horas. Eu sei. Então por que essa área? Josi girou o garfo uma vez na mão. Além das portas de vidro, o lobby de serviço começava a encher. Carrinhos de roupa de cama passando. Alguém chamando outra pessoa do outro lado. Ela não baixou a voz e não abaixou os olhos. Meu pai era eletricista, disse. Fazia manutenção num prédio de aluguel na Zona Norte. Trabalhou lá 19 anos. Qual era o nome dele? Osvaldo Melo. Henrique assentiu uma vez. O nome ainda não significava nada para ele. O inverno em que fiz 20 anos, ele pegou o turno da noite por 3 semanas seguidas, porque alguém tinha faltado por doença. Minha mãe trabalhava à noite numa lavanderia industrial. Então, à noite, era só eu em casa. Eu cozinhava e levava para ele. Fiz isso quase toda noite durante as 3 semanas. Ela fez uma pausa. Naquela noite, eu cheguei uns 20 minutos mais tarde do que de costume, porque a linha de ônibus tinha mudado. E o prédio pegou fogo. Josi disse, meu pai não saiu. Disse na mesma voz que usava para ler números de quarto pelo rádio. Henrique não disse nada. Já tinha sentado diante de muita gente na vida e sabia quais silêncios precisavam ser preenchidos e quais precisavam ficar em silêncio. Perdi a perna esquerda naquela noite. Ela continuou. Essa parte foi mais simples. Costuraram, deram muletas, mandaram para casa. E seu pai? Deram um papel para ele. Henrique ergueu os olhos. O relatório de investigação tinha 11 páginas, disse Josi. Li tantas vezes que decorei o número de cada página. As primeiras 10 falavam de fiação, carga elétrica, esquemas. Na última página, tinha uma linha de conclusão. Escreveram que a causa foi erro operacional do técnico de plantão. Ela largou o garfo.
Só tinha um técnico de plantão naquele prédio aquela noite. Então não precisavam escrever o nome. Todo mundo que lia sabia de quem estavam falando. Alguém numa mesa perto riu. Josie esperou o som passar. Meu pai era o homem mais cuidadoso que já conheci. Antes de sair de qualquer sala de máquinas, ele sempre virava para olhar o quadro elétrico mais uma vez. Minha mãe brincava que ele estava se despedindo do disjuntor. Ele não era o tipo de homem que aperta o botão errado. Vocês recorreram? Minha mãe entrou com uma reclamação. O que aconteceu? Josie olhou para ele por um instante. Nada aconteceu. Depois eu comecei a trabalhar e minha mãe parou de falar sobre isso. Henrique deixou aquela resposta pairar entre eles. Alguma coisa tinha se deslocado, de leve, na mente dele. Uma sensação vaga de que faltava uma peça em algum lugar daquela história, embora ainda não conseguisse ver onde se encaixava. É por isso que estudo, disse Josie. Não é para me vingar de ninguém. Nem tenho dinheiro para me vingar de ninguém. Estudo porque quero entender como esse sistema funciona, e porque há uma coisa que percebi depois de ler as 11 páginas daquele relatório. O quê? Quem assina por último é sempre o primeiro a ser culpado. Ela disse. Quem compra material barato não assina nada. Quem aprova a nota fiscal só faz uma assinatura pequena no canto. Mas quem está de plantão naquela noite, quem segura as chaves, quem aperta o botão final, o nome dessa pessoa está escrito claramente no livro de ocorrências. E quando algo acontece, tudo o que precisam fazer é abrir esse livro. Ela se levantou, pegando o prato. Estudo para que um dia eu seja quem assina, mas só vou assinar depois de ter lido. Levou o prato embora. Henrique ficou no lobby de serviço, cercado pelo som de carrinhos e telefones, com metade de um sanduíche de ovo intocado na mesa e um nome recém-colocado na memória, sem saber ainda que teria que encontrá-lo de novo num depósito escuro de arquivos, embaixo da própria assinatura. A sala que Henrique escolheu para se encontrar com Tiago Bolzan era uma pequena sala de reunião no fim do corredor do mezanino, do tipo usado para entrevistar candidatos ou dizer a alguém algo que não deveria ser ouvido por quem passasse. 3 folhas sobre a mesa. Tiago entrou, ajustou a gravata com o gesto de sempre e se sentou antes de ser convidado. Me chamou? Henrique não respondeu. Virou as 3 folhas e as empurrou até Tiago. A primeira era o laudo de aceitação dos materiais dos canos de vapor da ala leste, com a assinatura de Tiago no canto inferior direito. A segunda era o demonstrativo trimestral de custo de manutenção, com a nota sobre otimização de contratos destacada em negrito. A terceira era a lista completa de incidentes de alarme não confirmados nos últimos 2 meses, impressa direto do sistema central antes de qualquer alteração. Tiago olhou para as 3 folhas. Não tocou nelas. Começou a dizer que aceitar materiais era procedimento padrão em todo o sistema, não uma decisão individual, que os números do demonstrativo tinham sido compilados pela contabilidade, não escritos por ele, que trabalhava ali havia quase 9 anos, e que nesses 9 anos nunca tinha havido um único incidente naquele prédio. Henrique deixou ele terminar. Quando Tiago parou, a sala ficou tão quieta que dava para ouvir um elevador se movendo atrás da parede. Senhor Bolzan, disse Henrique, não me importa quanto o senhor levou. Me importa que sentou naquela reunião ontem de manhã, sabia que essas 3 folhas existiam e, mesmo assim, deixou uma funcionária do turno da noite ficar ali sozinha sem uma única pessoa falando por ela. Foi a única coisa que disse. Tiago abriu a boca, fechou, abriu de novo. A cor sumiu do rosto devagar, de vermelho para algo mais pálido. Pegou a caneta na mesa, puxou a folha em branco debaixo das outras e começou a escrever. Henrique não ficou observando. Virou para a janela e olhou para o lobby de serviço lá embaixo, onde um carrinho de roupas era empurrado devagar pelo corredor. Quando Tiago pousou a caneta, a folha diante dele era uma carta de demissão de 4 linhas, sem motivo, só data e assinatura. Posso sair no fim do mês? Perguntou Tiago. Pode sair no fim desta semana, disse Henrique, e vai se sentar com o senhor Duarte para 2 sessões completas de transição. Se faltar um único nome nos registros de transição, eu mesmo encontro. O senhor já sabe como é rápido para achar as coisas. Tiago assentiu. Levantou, saiu e parou na soleira por meio segundo, como se fosse dizer alguma coisa. Depois desistiu.
Naquela tarde, Henrique chamou Caio. Você conseguiu os registros de acesso dos últimos 3 anos. Onde está o resto? No depósito de arquivos no porão do prédio principal, senhor. Tudo de antes da conversão do sistema fica guardado lá. Papel e backup de disco rígido. Quero descer até lá. Aquele depósito exige código de acesso do Departamento de Operações. Então consiga o código. Menos de 10 minutos depois, Henrique desligou o telefone. Horácio Bandeira bateu na porta. Não esperou ser convidado a entrar, mas também não entrou completamente. Ficou parado na metade da soleira, uma mão ainda na maçaneta, postura ereta, o terno cinza impecável, com a maneira gentil de um homem que já se sentava em salas como aquela, desde antes de Henrique saber ler um contrato. Soube que o senhor mandou o senhor Bolzan embora. Ele pediu demissão. Dá no mesmo. Horácio fechou a porta atrás de si. Não vim defendê-lo. Vim porque soube que o senhor pediu o código do depósito de arquivos. Isso mesmo. O que pretende encontrar lá embaixo? Os registros antigos de acesso. Quero saber quem alterou os 3 pedidos de transferência do senhor Pires. Horácio assentiu devagar, como se estivesse considerando o assunto de verdade. O senhor não vai encontrar. Por quê? Porque a conversão do sistema perdeu uma parte dos registros. Todo mundo na operação sabe. As cópias em papel continuam existindo, mas os registros eletrônicos ficaram incompletos por quase 2 anos. Deu um passo à frente e pousou uma pasta fina na mesa. Quanto a isso, acho que o senhor devia revisar primeiro. O contrato de manutenção do conjunto de 4 prédios ao sul está para vencer. Se pretende arrumar a situação dos materiais, começar por aqui seria bem mais eficaz do que vasculhar alguns pedidos de transferência de uma funcionária da governança. Henrique olhou para a pasta, depois para Horácio. O senhor ainda acha que são só alguns pedidos de transferência? Acho que o senhor tem 31 prédios, disse Horácio, a voz ainda gentil, quase afetuosa. E vi o senhor assinar o primeiro contrato da sua vida. Só quero que gaste seu tempo onde vale a pena. Depois foi embora. Henrique ficou na mesa com a pasta fechada diante dele, e por um instante muito breve, sentiu como se alguém o tivesse conduzido por uma porta sem deixar ver o que havia do outro lado. A sensação durou só alguns segundos. Depois empurrou a pasta para o lado, pegou o telefone e disse a Caio para conseguir aquele código, custasse o que custasse. Caio conseguiu o código no fim da tarde seguinte e Henrique desceu sozinho até o depósito de arquivos. Disse a Caio para ficar lá em cima, não porque não confiasse nele, mas porque ainda não sabia o que estava procurando e não queria ninguém ali observando enquanto tateava o caminho. O depósito ficava no porão do prédio principal. Fileiras de prateleiras de metal se estendendo sob luzes fluorescentes. Cada prateleira com 5 níveis, cada nível com cerca de 30 caixas de papelão. Um velho índice estava colado na parede, dividindo os arquivos por ano e código de departamento. Henrique começou pela seção mais recente e foi voltando. Não estava mais procurando registros de acesso. Horácio tinha razão numa coisa. Os registros eletrônicos daquele período realmente estavam incompletos, e Caio já tinha confirmado. Mas parado entre aquelas prateleiras, Henrique de repente percebeu algo simples que ninguém tinha mencionado a semana toda. Se os pedidos de transferência de Wagner Pires tinham sido adulterados no caminho, isso era só uma parte pequena da história. A pergunta mais importante era por quê. No Hotel Alvorada, tinham trocado o sistema de vapor antigo sem trocar todo o conjunto de sensores que ia junto. E a resposta para isso não estaria nos registros de pessoal. Estaria nos arquivos de compras. Levou quase 2 horas até encontrar aquela seção. As caixas ali eram mais pesadas, o papelão mais mole, poeira grossa sobre as tampas. Puxou a primeira, sentou numa cadeira de plástico velha que alguém tinha deixado ali há muito tempo e começou a folhear. Ordens de compra, relatórios de comparação de preço, planilhas de conciliação de fornecedores. A maior parte era tão tediosa que os olhos dele passavam pelas páginas, sem se fixar em nada. Depois abriu a 4ª caixa. Dentro havia um pacote separado do resto, com o título impresso em negrito. Aprovação para a conversão de fornecedor de equipamentos de alarme de incêndio, fase de consolidação. Henrique o puxou para fora. O pacote era grosso.
A primeira página comparava dois fornecedores. O fornecedor antigo custava cerca de 37% a mais. O novo fornecedor, Serra Sistemas, era mais barato, tinha entrega mais rápida e na coluna final havia uma observação datilografada. Atende ao padrão mínimo recomendado para uso em áreas não prioritárias. Henrique leu aquela frase de novo. Áreas não prioritárias. Virou a página. Na página 9, havia uma lista detalhada de equipamentos trocados durante a conversão. Sensores de fumaça, unidades centrais de controle, transmissores de sinal, e nas especificações técnicas anexadas, numa nota pequena bem no fim, havia uma linha que quem escreveu provavelmente nunca esperou que alguém fosse ler. Tempo de resposta se prolonga em condições de alta umidade e temperatura elevada. Não recomendado para uso em áreas próximas a sistemas de vapor. Henrique se endireitou na cadeira. Virou as páginas mais rápido. A lista de prédios incluídos na conversão estava na página 14. Uma longa coluna de códigos internos. Nenhum nome de prédio, só códigos. Contou 27 imóveis. Foi até a última página. E ali, embaixo da palavra aprovado por, havia uma assinatura. Olhou para ela por um longo tempo. Era a assinatura dele, não a que usava agora. Aquela compacta e enxuta que escrevia dezenas de vezes por dia. Aquela era a assinatura antiga. A assinatura de um homem ainda não acostumado a colocar o nome em coisas que pesavam. O traço final ainda se estendendo longe demais. O laço no H ainda arredondado do jeito que ensinam na escola. Sabia exatamente de quando era. Foi o verão em que tinha 26 anos. O verão em que o pai morreu. O verão em que o levaram para uma sala de paredes de vidro e disseram que a partir dali, tudo parava nele. Lembrou daquela tarde. Lembrou da pilha de documentos na mesa, tão alta que precisou ser dividida em 3 colunas. Lembrou de Horácio Bandeira sentado ao lado, virando cada pacote, apontando cada espaço em branco com a ponta da caneta, dizendo que aquelas questões já tinham sido revisadas em níveis inferiores, que a assinatura de Henrique era só a formalidade final, que se fosse ler tudo, 4 meses passariam antes de terminar, e o sistema inteiro ficaria parado durante esses 4 meses. Lembrou de assinar 140 páginas numa única tarde. Não tinha lido uma única página. Henrique baixou o pacote sobre o colo. Na mente dele, as peças espalhadas dos últimos dias começaram a se encaixar devagar e com frieza, como bolinhas de gude rolando para dentro de trilhos. 29 alarmes falsos na ala leste. Canos de vapor antigos funcionando por mais de 2 horas. Uma nota pequena que ninguém tinha lido. Uma conclusão na última página de um relatório de 11 páginas. Uma conclusão que uma mulher tinha decorado até o número de cada página. Pensou no café da manhã do dia anterior, no sanduíche de ovo empurrado para o meio da mesa, na voz calma dela dizendo que quem assina por último é sempre o primeiro a ser culpado. Olhou de novo para a própria assinatura, aquela ainda arredondada, de um homem de 26 anos que acreditava estar apenas completando uma formalidade. Não havia relógios nem janelas no depósito de arquivos. As luzes fluorescentes zumbiam baixinho acima. Poeira flutuava no feixe pálido de luz. Henrique Vasconcelos ficou sentado, imóvel, na cadeira de plástico entre 2 fileiras de prateleiras de metal, o pacote aberto sobre o colo, as 2 mãos apoiadas nas bordas do papel, e não se levantou, não chamou ninguém, não virou mais nenhuma página. Henrique chamou Josi para uma sala vazia no mezanino, no começo do turno da manhã seguinte, e a primeira coisa que ela notou ao entrar foi que ele não tinha dormido, não pelos olhos vermelhos, mas porque ainda vestia a mesma camisa do dia anterior. Me chamou. Senta. Ela sentou. Ele não começou com nenhum elogio. E, depois, quando pensou naquilo, ela acreditou que essa era a única razão pela qual ficou tempo suficiente para ouvir tudo. Quero transferir você para o departamento técnico predial, disse Henrique. A partir desta semana. A função envolve revisar registros de equipamento e conciliar diários de operação. O salário será na faixa de técnico aprendiz. Josi ficou calada por alguns segundos. Está fazendo isso por causa daquela manhã? Não. Então por causa do meu caderno? Não exatamente. Empurrou uma pasta fina até ela, mas não abriu. Vou ser direto.
porque acho que você é o tipo de pessoa que saberia na hora se eu tentasse enrolar. Preciso revisar os registros de compra de equipamentos de todo o sistema nos últimos anos. Preciso de alguém que saiba ler diagramas, cruzar informações e sentar com papelada por dezenas de horas sem reclamar. Tem centenas de pessoas na empresa que fazem isso. É verdade, disse Henrique. E cada uma delas está dentro do sistema desde antes de eu começar a fazer perguntas. Cada uma tem alguém acima. E essa pessoa tem alguém acima também. Se eu entregar os registros para qualquer uma delas, alguém vai saber o que estou lendo antes de eu terminar a terceira página. Olhou direto para ela. Você não deve nada a ninguém aqui. Ninguém te promoveu. Ninguém te protegeu. Em 7 anos, não te deram um único motivo para ser leal a eles. Josie ficou quieta. Além da porta de vidro, um carrinho de roupas passou. A roda esquerda, ainda fazendo o barulho que ela tinha planejado pedir para lubrificar na semana anterior. Então não me escolheu porque sou boa nisso, disse ela. Escolheu porque não tenho a quem reportar. Sim, o senhor não vai deixar isso soar mais bonito? Eu poderia deixar soar mais bonito, respondeu Henrique. Mas aí você descobriria a razão de verdade sozinha. E depois disso, não acreditaria em mais nenhuma palavra minha. Preciso que confie no que eu digo nos próximos meses. Então estou te dando a parte difícil logo de cara. Josie olhou para as próprias mãos no colo. As unhas curtas, as pontas dos dedos calejadas exatamente nos lugares que 7 anos segurando toalhas úmidas e panos de limpeza tinham deixado. Sabe o que vão dizer amanhã? Perguntou. Sei. Vão dizer que a moça que limpa quarto chamou a atenção do dono. Vão dizer que a prótese serviu de alguma coisa. Vou ouvir nos elevadores, no refeitório, pelas costas nos corredores, e nenhum vai dizer na minha cara para eu poder responder. Você vai ouvir, disse Henrique. Não posso impedir isso. Posso fazer um comunicado, mas um comunicado só vai fazer falarem mais alto. Josie assentiu devagar. Depois ergueu os olhos. Então tenho uma condição. Me avisa se eu errar uma vez. Eu volto a empurrar o carrinho de roupa sozinha. Não me demite. Ninguém faz reunião sobre isso. Eu desço, pego meu uniforme antigo de volta e ninguém precisa explicar nada a ninguém. O que conta como um erro? Me dar um número que eu mesma não conferi 2 vezes, ela disse. Não tenho medo de errar tecnicamente. Isso se conserta. Tenho medo de que um dia o senhor levante minha papelada na frente de outras pessoas e ache um lugar onde eu chutei. Aí nem o senhor nem eu vamos ter mais para onde ir. Henrique a observou por um longo momento. Combinado, disse. E eu também tenho uma condição. Diga. Você não muda nada para me fazer parecer melhor. Se os registros provarem que eu estava errado, você coloca na minha mesa exatamente como estão. Josie se levantou, prendendo o caderno de couro azul debaixo do braço. Isso eu consigo fazer, disse. É a única coisa que sei fazer. Ao meio-dia do dia seguinte, o hotel inteiro já sabia. À tarde, as pessoas já paravam de conversar quando ela passava pelo refeitório dos funcionários. Ruth Delgado colocou uma marmita maior que o normal na mesa de Josie e disse só uma coisa, que as pessoas espalhavam boato porque nenhuma delas tinha precisado sentar 3 horas na rouparia, colocando a própria perna de volta no lugar. Josie não disse nada a ninguém. Aceitou a chave da sala de arquivos, sentou, abriu a primeira caixa e começou a ler. A nova estação de trabalho de Josie ficava no 31º andar do prédio principal, ao lado da porta da sala de arquivos, e a cadeira que a esperava não regulava a altura. Tentou a alavanca embaixo 3 vezes. Fez um barulho, depois travou. Quando sentou, a borda do assento pressionava exatamente na beirada do soquete da prótese, e depois de uns 15 minutos aquele lugar começou a reclamar. Ela se levantou, foi procurar a gerente administrativa do andar e disseram que o pedido de cadeira ajustável já estava no sistema, esperando aprovação. Quanto tempo demora? A manutenção processa esses pedidos em lote. Ficaria mais rápido se eu pedisse de novo? Pedir com muita frequência às vezes atrasa o processo. Josie assentiu, desceu um andar e voltou com uma pilha de toalhas de banho dobradas de um carrinho da governança. Colocou as toalhas embaixo da mesa, apoiou o pé esquerdo nelas e tentou sentar de novo. A pressão saiu da borda do soquete. Ela se endireitou na cadeira
e abriu a primeira caixa de registros do dia. Na quarta-feira, o topo da pilha de toalhas já tinha ficado cinza, e Josi tinha terminado de ler 4 caixas. A revisão técnica aconteceu naquela tarde, sobre o plano de reinstalar o conjunto de sensores em 2 andares da ala leste do Hotel Alvorada. Ela foi autorizada a participar na função de revisora de registros. Na tela de projeção estava a planta baixa, pequenos círculos marcando as posições dos detectores, setas mostrando a direção do fluxo de ar. Josi estudou o desenho por um longo momento, depois levantou a mão. O condutor da reunião viu, mas continuou falando. Ela abaixou a mão. Alguns minutos depois, levantou de novo. Senhorita Mello, o detector no corredor central está bem embaixo do retorno de ar. Ela disse. O fluxo de ar ali se move de lado. A fumaça vai ser empurrada em vez de se acumular tempo suficiente. Se for movido uns 90 centímetros em direção à parede, fica fora da zona de interferência. O condutor da reunião olhou para o desenho, depois para ela. Essa posição segue o layout padrão do fabricante. O layout padrão não conta com um sistema de vapor antigo funcionando ao lado. Não redesenhamos o plano para cada prédio, mas instalamos em todos os prédios. Ele bateu a caneta uma vez na mesa, baixinho, e passou para a próxima página. Anote isso, senhorita Mello. Esse é seu papel aqui hoje. Josi abriu o caderno de couro azul e escreveu uma linha. 11 minutos depois, quando a discussão chegou aos custos, um engenheiro sentado do outro lado da mesa ergueu os olhos e disse que tinha reconsiderado o conjunto do corredor central, que o detector ali estava perto demais do retorno de ar, e que talvez fosse melhor movê-lo uns 90 centímetros em direção à parede para evitar a interferência do fluxo. O condutor da reunião assentiu na hora. Boa ideia. Coloquem na ata. Recomendação técnica. Josi não ergueu os olhos. Virou para uma página interna do caderno e escreveu outra linha, mais curta que a primeira. Mesma ideia, voz diferente. Depois fechou o caderno e ficou o resto da reunião. No fim da tarde, com a sala de reunião já vazia, voltou para a mesa, puxou a pilha de toalhas mais para perto até encaixar melhor e abriu a 5ª caixa de registros. Naquela mesma tarde, num andar mais alto, Henrique disse a Caio para preparar um inventário completo de cada caixa de registro de compras ainda guardada no arquivo do porão. Todas, sem exceção. Não tinha contado a ninguém o que tinha encontrado lá embaixo. Não tinha contado a Josi também. Só queria saber quantos outros arquivos carregavam a assinatura arredondada de um homem de 26 anos. Horácio Bandeira apareceu enquanto Henrique revisava o inventário. Dessa vez não bateu. Só empurrou a porta parcialmente e ficou parado na soleira, uma pasta na mão. Soube que o senhor colocou pessoas para inventariar o arquivo inteiro. Isso mesmo. Todas as caixas. Todas as caixas. Horácio assentiu, entrou e pousou a pasta na mesa. Olhe isso primeiro. A prefeitura acabou de abrir a licitação para a reforma de um conjunto de 3 prédios à beira do rio. Os materiais preliminares de qualificação vencem em 10 dias. Se perdermos essa rodada, não teremos outra chance por 2 anos. Henrique não pegou a pasta. Passa para a diretoria de investimentos. Já passei. Mas essa licitação precisa da sua assinatura no compromisso de capacidade, e essa assinatura não pode ser delegada. Fez uma pausa, depois acrescentou na mesma voz gentil. O senhor está vasculhando caixas empoeiradas de antes de qualquer um usar tablet. Eu entendo. Todo mundo que assume poder passa por uma fase em que quer saber tudo. Mas devia se lembrar que esta empresa sobrevive do que vem pela frente, não do que já foi guardado numa caixa. Henrique olhou para o inventário na mesa, depois para a pasta da licitação ao lado. O senhor sabe quantas caixas tem lá embaixo, senhor Bandeira? Não contei. 412, disse Henrique. Horácio sorriu e foi embora. Henrique ficou onde estava, e dessa vez, a sensação vaga do dia anterior não passou tão rápido quanto na primeira vez. Ficou tempo suficiente para ele reconhecer uma coisa pequena, que nas últimas 2 conversas, toda vez que ele mencionava aquele arquivo, Horácio Bandeira lhe entregava alguma coisa urgente para assinar. Josi trabalhava de um jeito muito lento e muito antigo, um jeito que nenhum software ensinaria.
Construía suas tabelas à mão, com cada caixa que abria. Tirava as páginas com códigos de fornecedores, escrevia cada código numa coluna, o código do imóvel na seguinte, a data na terceira. Na nona caixa, já tinha 3 páginas cheias de linhas de letras e números que qualquer um olhando de relance confundiria com placas de carro. Fazia isso por um motivo simples. Os arquivos de compras do Grupo Vasconcelos não nomeavam os prédios, só nomeavam códigos. E ela sabia que quando as pessoas trocam nomes por códigos, a primeira coisa que se perde é a memória. Na sexta à noite, notou um código de fornecedor aparecendo repetidas vezes. Sarah Systems aparecia em 7 caixas diferentes, em datas separadas por anos, e sempre vinha com o mesmo tipo de documento, um relatório de troca de equipamento após uma inspeção de rotina. Rastreou o código até a lista cruzada de fornecedores. Lá, Serra Sistemas estava listado embaixo de um título maior que nomeava a entidade contratante principal. E a entidade contratante principal não era o Grupo Vasconcelos. Era outro nome, Norte Predial S.A. Josi nunca tinha ouvido esse nome. Puxou a caixa de registros jurídicos e começou a procurar. Levou quase 1 hora. Norte Predial S.A. era uma subsidiária criada para administrar prédios de aluguel na zona norte da cidade, funcionando por cerca de 12 anos até ser dissolvida. Leu a data de dissolução. Depois leu de novo. Colocou o papel na mesa de metal e ficou parada quase 1 minuto. A empresa tinha sido dissolvida no 2º mês depois do inverno, em que ela tinha 20 anos. Puxou o índice de imóveis para perto. A Norte Predial tinha administrado 14 prédios. A lista continha só códigos. Foi descendo linha por linha, cruzando com a lista de endereços anexada no apêndice final, e o dedo parou na 9ª entrada. Não precisou ler o endereço completo. Tinha viajado até lá no ônibus da linha 875, por 3 semanas seguidas, carregando uma marmita envolta numa toalha para manter quente, descendo no ponto perto do cruzamento, caminhando o resto do trajeto, tocando a campainha dos fundos, porque a entrada da frente ficava trancada depois das 9 da noite. Conhecia a rachadura em forma de V na calçada em frente ao prédio, aquela que sempre desviava. Conhecia a luz que piscava no corredor do porão. Sabia onde o pai deixava o casaco. O prédio onde o pai trabalhou 19 anos. O prédio de onde ele não saiu pertencia a uma subsidiária do Grupo Vasconcelos. O mesmo grupo cujo uniforme cinza ela vestia havia 7 anos. O mesmo grupo que pagava para ela dobrar toalhas, trabalhar à noite, acalmar hóspedes assustados, consertar máquinas de café e nunca faltar um turno. O mesmo grupo, cujo salário mensal ia direto para o envelope que ela colocava na mesa da cozinha para a mãe, mês após mês, para pagar a dívida. Josi ficou ali sentada por um longo tempo. Não chorou. Fez outra coisa, a coisa que sempre fazia quando o chão começava a inclinar debaixo dela. Conferiu de novo. Pegou a folha com o código do imóvel e cruzou com o apêndice de endereços uma segunda vez. Estava certo. Reabriu o arquivo jurídico e checou os nomes dos sócios fundadores da Norte Predial. Certo. De novo, encontrou o relatório de transferência de ativos depois que a empresa foi dissolvida e viu que 13 prédios tinham voltado para a controladora, enquanto o 14º não, porque não tinha mais nada ali para transferir. Colocou aquele papel por último. Além da janela pequena da sala de arquivos, a cidade já tinha apagado suas luzes fazia tempo. Pensou naquela manhã no lobby de serviço, no meio sanduíche de ovo empurrado para o centro da mesa, na voz calma dela dizendo que quem assina por último é sempre o primeiro a ser culpado, e no homem sentado à sua frente que tinha pegado aquela metade do sanduíche e comido. Ele sabia? A pergunta se instalou no meio do peito e não foi embora. Abriu o caderno de couro azul. Na página inacabada, ainda estava a linha que tinha escrito durante a revisão técnica no dia anterior. Estudou a própria letra por um instante, depois voltou para as primeiras páginas. As páginas amareladas nas bordas. As páginas que ela escreveu quando ainda não sabia escrever de forma organizada. Esse caderno tinha sido do pai. Ela só continuou escrevendo nele. Josi fechou o caderno e colocou as 2 mãos sobre a capa de couro já gasta. Não ligou para a mãe.
Não ligou para ninguém. Puxou a 10ª caixa de registros para perto, levantou a tampa e continuou escrevendo códigos na primeira coluna, porque nos últimos 7 anos tinha aprendido que havia noites em que a única coisa que mantinha uma pessoa em pé era terminar o trabalho deixado pela metade. Quando a primeira faxineira abriu a porta do 31º andar na manhã seguinte, Josi Melo ainda estava sentada ali, a pilha de toalhas embaixo da mesa achatada, e diante dela havia 11 páginas ruladas à mão que mais ninguém naquele prédio sabia que ela tinha construído no decorrer de uma longa noite. Josie desceu até o Hotel Alvorada no fim daquela tarde sem trocar o uniforme e sem avisar ninguém antes, e encontrou Wagner Pires na sala de máquinas, sentado com um registro de pressão diante dele. Ele ergueu os olhos, viu ela, e o sorriso que começava a subir desapareceu. "O que você está fazendo aqui embaixo?" "Algo errado lá em cima?" "Seu Wagner," ela disse. "Quanto tempo o senhor trabalhou no prédio da Norte Predial, na Zona Norte?" Ele largou a caneta. Ela rolou uma vez sobre o registro e parou na borda. Não perguntou onde ela tinha ouvido aquele nome. Não disse que ela estava enganada. Só se virou e desligou o ventilador que rodava atrás dele. E de repente a sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir a água correndo pelos canos. 16 anos, disse ele. Josi puxou uma cadeira e sentou. "O senhor conheceu meu pai. Conheci seu pai. Trabalhou no mesmo turno que ele. Trabalhei no mesmo turno que ele nos últimos 8 anos. Ela não disse mais nada. Deixou o silêncio se instalar entre eles. E Wagner Pires, o homem que tinha ensinado ela a ler diagramas elétricos, que tinha colocado um chaveiro técnico na mão dela, que tinha registrado 3 pedidos separados para transferi-la ao departamento técnico, ficou olhando para as próprias mãos por um bom tempo antes de começar a falar. "Uns 4 meses antes daquele inverno, seu pai veio me procurar. Tinha uns papéis com ele. Disse que tinha algo errado com o novo lote de sensores instalados no prédio. Disse que tinha testado 3 vezes e que sempre que a caldeira rodava por muito tempo, eles respondiam mais devagar. Numa vez foram tão lentos que ele teve que ficar ali contando. Tinha escrito tudo. Josi ficou quieta. Falei para ele registrar um relatório e mandar para cima. Ele fez isso. Ninguém respondeu. Fez uma segunda vez. Ainda ninguém respondeu. Wagner fez uma pausa. Aí ele escreveu uma carta. Para quem era a carta? Ele não estava mais mandando para a diretoria. Disse que se mandasse para cima, ia parar na primeira mesa que encontrasse. Escreveu direto para a pessoa que tinha acabado de assumir o grupo. O rapaz que tinha acabado de entrar. Ele achou que alguém novo ainda não teria nada a esconder. Josie entrelaçou as mãos no colo. Ele deu a carta para mim, disse Wagner. Naquela época, eu era o único da nossa equipe cujo nome estava na lista de quem podia ir às reuniões trimestrais no prédio principal. Ele me pediu para levar para cima. Disse para colocar direto na mão do homem, não jogar no malote interno. Passou uma mão pelo rosto, depois baixou de novo. Eu não entreguei. Josi não perguntou o motivo. Só olhou para ele. Eu tinha 51 anos, disse Wagner. E a voz continuou firme, só mais devagar do que antes. Minha esposa tinha acabado de fazer a segunda cirurgia. Ainda faltavam 8 anos de financiamento da casa. Levei aquele envelope até o prédio principal. Sentei no corredor fora da sala de reunião por quase 40 minutos e fiquei pensando se ainda teria emprego ali na semana seguinte se entregasse. Depois trouxe de volta. Coloquei na gaveta debaixo da minha mesa, embaixo da caixa de fusíveis. Disse a mim mesmo que deixaria ali por enquanto e pensaria melhor na semana seguinte. Aí veio o inverno, disse Josi. Aí veio o inverno. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. Josi olhou para o pedaço de concreto entre os pés, os dois descansando lado a lado nos mesmos sapatos, tão parados que ninguém que os visse saberia dizer qual era o de verdade. Depois disso, me transferiram para cá, Wagner continuou. O RH chamou de realocação de quadro. Mesmo salário, um cargo com nome mais bonito, um hotel mais novo, mais limpo, com ar-condicionado. Então fui. Levei anos para entender que não tinham me recompensado. Só tinham me afastado do lugar onde alguém podia vir fazer perguntas. Ergueu os olhos para ela. Você veio trabalhar aqui com 21 anos. Vi seu nome na lista de novos funcionários.
Soube na hora quem você era. Josie ficou em silêncio. Não pedi para te transferirem ao departamento técnico porque gostava de você, disse Wagner. Gostava sim, isso é verdade. Mas o motivo pelo qual registrei aqueles 3 pedidos, o motivo pelo qual te dei aquelas chaves, o motivo pelo qual passei 7 anos te apoiando, é que toda vez que te via passar por esse corredor, eu me lembrava daquela gaveta de baixo. Parou. Não durmo direito, Josie. Faz 7 anos. Josie ficou ali sentada por um longo tempo. Tinha tantas palavras na cabeça. E deixou cada uma delas passar, até sobrar só uma pergunta. Onde está a carta agora? Wagner olhou para ela. Devolvi. Devolveu para quem? Para você. Ela não entendeu. Ele se levantou, foi até o armário de aço no canto da sala, mas não abriu. Só ficou parado ali, de costas para ela. No dia em que você saiu do hospital, sua mãe veio aqui buscar os pertences do seu pai. Tinham colocado tudo numa caixa de papelão. Tinha um casaco, uma caneca, uma xícara de cerâmica e o caderno em que ele sempre escrevia. Fui eu quem fechou aquela caixa. Virou-se de volta para ela. Tirei a carta da gaveta. Não tive coragem de entregar direto para sua mãe, porque aí ia precisar explicar. E eu não conseguia explicar. Enfiei no bolso interno lacrado da contracapa, atrás das últimas páginas em branco. Depois coloquei o caderno na caixa. Josie ficou parada na cadeira dentro da sala de máquinas, e uma das mãos tinha subido sozinha para pressionar o lugar embaixo do braço onde o caderno de couro azul descansava todo dia, havia 7 anos, atravessando cada corredor, cada turno da noite, cada ponto de ônibus. E nunca, uma única vez, tinha virado para a última página. Josie não abriu o caderno naquela noite. Segurou nas mãos o caminho inteiro da sala de máquinas até o lobby, o polegar descansando na borda do papel onde as últimas páginas começavam, e parou 2 vezes em 2 patamares diferentes da escada. As 2 vezes continuou andando. Havia coisas que uma pessoa precisava escolher o lugar certo para abrir, e o meio de um corredor de porão não era esse lugar. Pegou o turno da noite para alguém que tinha faltado porque o filho estava doente. Ruth Delgado perguntou se estava tudo bem. Josie disse que sim, e Ruth olhou para ela por exatos 3 segundos antes de dizer que ia guardar um pedaço de bolo para ela. O hotel estava quieto naquela noite. Um grupo de conferência tinha feito check-out à tarde, e no 14º andar, só 9 quartos continuavam ocupados. Todos hóspedes solteiros, sem família e sem criança na lista de ocupação. Depois, quando ela sentou para escrever a sequência inteira dos acontecimentos, essa foi a primeira linha que Josie colocou no papel, antes até de escrever o próprio nome. Começou com um cheiro. Ela estava sentada na mesa quando sentiu vindo pelos dutos de ventilação. Um cheiro forte de queimado, não cigarro, não comida. Olhou para a tela de monitoramento. Tudo parecia normal. A ala leste não mostrava nenhum alerta. Levantou-se, foi em direção ao elevador, mudou de ideia e pegou a escada. No patamar do 13º andar, já não precisava mais farejar. Fumaça já se infiltrava por baixo da porta corta-fogo do 14º andar, uma camada fina e cinza clara rastejando pelo chão como água derramada. Empurrou a porta. O corredor da ala leste estava sob uma luz turva. As luminárias do teto continuavam acesas, mas a luz parecia não alcançar lugar nenhum. No fim do corredor, perto da lavanderia do andar, a fumaça saía mais grossa, e um pequeno estalido vinha de dentro dela. Josie olhou para o detector no teto, o círculo branco bem embaixo do retorno de ar, a posição que ela tinha apontado na revisão técnica e sido dispensada por causa disso. Estava mudo, a luz no corpo dele continuava verde. Nenhum alarme soava em lugar nenhum da ala leste. Ficou parada ali por exatamente 2 respirações. Depois puxou o rádio. Chamou a recepção, deu o número do andar, deu a localização, disse claramente que havia fumaça e o sistema não tinha ativado. Mandou chamar os bombeiros imediatamente e disparar o alarme manualmente pelo painel central. Ouviu o jovem recepcionista repetir cada palavra de volta, a voz falhando na última. Depois desligou o rádio. O chaveiro que Wagner tinha dado para ela pendia do cinto. Tinha usado por semanas e nunca uma única vez tinha usado qualquer chave. Naquele momento,
Não havia planta do Hotel Alvorada na cabeça dela. O que surgiu foi outra página, uma página do caderno de couro azul, onde o pai tinha desenhado à mão um esboço rústico de como o sistema elétrico de um prédio antigo era ligado. O princípio que ele explicava repetidas vezes quando ela ainda sentava jantando na sala de máquinas dele. Kay, quando algo dava errado, a primeira coisa a fazer não era correr, mas cortar o que estava alimentando aquilo. Seguiu essa ordem exatamente. Usou a chave, sem etiqueta de plástico, para destravar a caixa do disjuntor principal e cortar a energia. Depois usou a chave com etiqueta para abrir a válvula manual do sistema de combate a incêndio da ala leste. Depois se virou de novo para o corredor. As luzes do teto tinham apagado. Só as luzes verdes de saída ao longo do rodapé continuavam, borradas em riscos longos na fumaça. Josie começou pelo quarto mais próximo. Bateu, chamou o número do quarto, esperou. A porta abriu. Disse à pessoa dentro exatamente 3 coisas. Fique abaixado. Siga-me. Não volte para pegar seus pertences. Levou até a escada oeste, na outra ponta do corredor, longe de onde a fumaça saía. Depois voltou para o próximo quarto. Fez isso 8 vezes. No quarto quarto, um homem se recusou a sair porque tinha esquecido o passaporte. E Josie disse, com uma voz tão calma que surpreendeu até ela mesma, o consulado troca seu passaporte em 4 dias, mas a pessoa parada aqui agora não pode ser trocada por ninguém. Ele saiu. No 7º quarto, 2 hóspedes dormiam pesado, e ela teve que bater quase 1 minuto. No 8º quarto, uma mulher abriu a porta já segurando a bolsa, e disse a Josie que tinha sentido o cheiro antes, mas, como não tinha ouvido o alarme, achou que tinha imaginado. Josie não respondeu aquilo. Só levou a mulher até a escada. Quando o último grupo passou pela porta corta-fogo oeste e o corrimão de metal ficou cheio de mãos se agarrando, Josie parou na soleira e contou. Contou contra a lista de 9 quartos que tinha memorizado no começo do turno. 8. Contou de novo, ainda 8. Depois se lembrou do 9º quarto, o último do corredor, na parte mais funda, mais perto da fumaça. O senhor idoso tinha feito check-in naquela tarde com um andador de 4 pernas e tinha perguntado a ela, na recepção, se os elevadores quebravam com frequência. Josie soltou a porta corta-fogo e se virou de volta para o corredor. O corredor da ala leste estava diferente de quando ela tinha saído. A fumaça tinha engrossado e baixado, e Josie teve que se mover curvada, uma mão seguindo a parede, porque as luzes de saída ao longo do rodapé agora eram só manchas borradas. Contou as portas pelo toque, não pela visão. 3 portas, 4 portas. Quando chegou na última, bateu com a palma toda e chamou o número do quarto. Alguma coisa caiu lá dentro. Depois a porta abriu. O senhor idoso estava ali, segurando o andador, o casaco já vestido, abotoado torto. E a primeira coisa que ele disse, com a voz de quem tenta soar mais calmo do que está, foi que tinha ouvido gente correndo no corredor, mas não tinha ouvido alarme. Então esperou, porque achou que, se fosse uma emergência de verdade, alguém teria disparado um. Eu sei, disse Josie. Vem comigo. Esse andador é bem devagar. Tudo bem. Eu também sou devagar. Ela caminhou meio passo à frente dele, uma mão segurando o cotovelo, a outra seguindo a parede. O andador batia no rodapé várias vezes. E cada vez o senhor parava para se desculpar, e cada vez Josie dizia para ele continuar andando. Falou o caminho inteiro, não para tranquilizar, mas para ele saber onde ela estava dentro da fumaça. Perguntou de onde ele vinha, e ele disse, Curitiba. Perguntou o que o trazia a São Paulo, e ele disse que era para o casamento da neta, e ela disse que isso significava que ele tinha que manter aquele casaco limpo. Atravessaram o corredor inteiro da ala leste no tempo que normalmente levaria menos de 1 minuto para Josie. Quando a porta corta-fogo oeste se fechou atrás deles, o ar na escada estava mais limpo, e o senhor idoso se encostou na parede para respirar. Josie olhou para o andador, depois para a escada. Deixa o andador aqui, disse. Fico ao seu lado esquerdo. Segure o corrimão com a mão direita. 1 degrau de cada vez, sem pressa. Foi assim que desceram. 13º andar, 12º andar. A cada patamar, paravam para respirar uma vez. E no 11º andar,
O senhor perguntou se ela estava cansada e Josie disse que estava ansiosa para chegar embaixo e poder sentar. No 10º andar, começou a sentir que algo estava errado do lado esquerdo. O mecanismo de trava da prótese tinha escorregado do encaixe 2 vezes naquela noite. E as 2 vezes, ela tinha conseguido empurrar de volta transferindo o peso do jeito certo. No patamar do 9º andar, tentou uma 3ª vez, e não travou. Tentou de novo. Ainda não travou. O senhor parou no degrau de cima. Você está bem? Fica parado aí um instante, por favor. Josie sentou no patamar. Estendeu a mão sob a perna da calça do uniforme, achou a tira, tão fina que se sustentava só por poucos fios, e desafivelou. A prótese se soltou. Colocou no chão do patamar, perto da parede, bem embaixo da luz verde de saída que continuava acesa. Depois, segurou o corrimão e se levantou apoiada na perna direita. Fica só meio passo à frente de mim, disse. Segure firme, mocinha. Você deixou sua... Volto depois para buscar. Continua andando, por favor. Desceram mais 9 andares assim. Josie se movendo pelo corrimão, as 2 mãos apertadas na barra de metal, o pé direito tocando primeiro e o resto do corpo seguindo, um degrau de cada vez, e contava os degraus em voz alta para o senhor saber quanto faltava. No 7º andar, encontraram os 2 primeiros bombeiros subindo. No 3º andar, outra pessoa veio ajudar o senhor. Josie disse a eles que cada quarto restante tinha sido verificado. Deu o número do andar, deu a localização da lavanderia, disse que a energia daquela área tinha sido cortada e a válvula da ala leste tinha sido aberta. E disse cada uma dessas coisas antes de deixar alguém segurar seu braço. 9 quartos ocupados, 9 pessoas fora. Ninguém morreu. O amanhecer começava a raiar quando Henrique Vasconcelos chegou. Caminhões de bombeiros na rua, as luzes vermelhas girando contra o vidro do prédio. E dentro do lobby, vozes de rádio se sobrepondo. Ele não parou no lobby. Perguntou a um dos comandantes. Ouviu 3 palavras, escada oeste, e foi direto para a escada, começando a subir. Passou o 3º andar, o 5º, o 7º. Havia mangueiras de incêndio esticadas pelos degraus ali, e teve que pular por cima. Quando chegou no patamar do 9º andar, parou. A prótese estava perto da parede, embaixo da luz verde de saída que continuava acesa. O plástico ao redor do soquete tinha ficado da cor de marfim envelhecido. A tira puída caía solta no chão ao lado. Henrique Vasconcelos ficou parado no patamar do 9º andar por um longo tempo, uma mão apoiada no corrimão, olhando para aquela prótese, antes mesmo de vê-la. O relatório preliminar saiu antes do almoço do dia seguinte. Tinha 2 páginas, e Josie leu em casa, sentada numa cadeira de cozinha, com a prótese encostada na mesa. A primeira página descrevia a hora da descoberta, a área afetada e as medidas de resposta tomadas. A segunda continha a conclusão preliminar, que dizia que a causa inicial tinha sido identificada como um hóspede operando um aparelho elétrico pessoal em área proibida. Ela leu essa parte 3 vezes. Em nenhum lugar das 2 páginas estava o nome dela. Não havia uma linha sequer dizendo que o sistema de alarme de incêndio da ala leste tinha falhado em ativar. Nenhuma linha dizendo que o alarme precisou ser disparado manualmente pelo painel central. Só uma frase no fim, dizendo que a funcionária de plantão tinha ajudado a direcionar os hóspedes conforme o procedimento. Adelaide Freire a chamou naquela tarde. Tinha um jeito particular de fazer uma reunião parecer preocupação. Serviu água. Perguntou se Josie tinha dormido bem. Disse que a empresa cobriria todas as despesas médicas e consideraria providenciar um dispositivo de mobilidade novo o quanto antes. Depois deslizou uma folha pela mesa. Este é seu depoimento pessoal. Por favor, leia e assine para mim. Josie leu. O depoimento já estava pronto do começo ao fim. No meio, havia uma frase dizendo que ela tinha operado por conta própria os sistemas elétrico e de combate a incêndio da ala leste, numa situação em que a causa ainda não tinha sido claramente identificada. No fim, uma frase dizendo que ela confirmava que o relatório preliminar estava completo e correto. Ela largou o papel. Não vou assinar isso. A expressão de Adelaide não mudou. Senhorita Mello, isso é procedimento padrão.
Protege a senhorita também. Diz que eu agi por conta própria. O Sr. Wagner me deu essas chaves semanas atrás. Está registrado no livro de passagem de turno. E não posso confirmar essa última parte, porque o relatório não diz nada sobre o sistema da ala leste estar mudo. Isso pertence à avaliação técnica. Vai ter um relatório separado. Meu nome vai estar nesse relatório separado? Adelaide não respondeu. Puxou o papel de volta para si. Pensa nisso. Deixo aqui até o fim da semana. Assino o que recebi, disse Josie. Não assino o que é verdade. Na manhã seguinte, o crachá dela não abriu a porta do 31º andar. Tentou 2 vezes, depois ficou olhando para a luz vermelha piscando no leitor. Ao meio-dia chegou um aviso na caixa de mensagens interna. Uma advertência por escrito sobre declarações e ações fora da autoridade atribuída a ela para ser arquivada no prontuário. Ela imprimiu, dobrou em 4 e guardou dentro do caderno de couro azul. Henrique a chamou lá em cima no fim daquela tarde. Não estava sentado atrás da mesa. Sentou na cadeira ao lado, com uma pasta virada de cabeça para baixo sobre a mesa entre eles. Posso reativar seu crachá em 5 minutos, disse. Posso tirar essa advertência do seu prontuário com um telefonema. Não fiz nenhuma das 2 coisas. Por quê? Porque assim que eu fizer, eles vão mudar de tática e vou perder o rastro. Josie assentiu. Entendia aquela lógica. Sentou. Também tenho uma coisa para contar, disse. Sobre os códigos dos fornecedores. Henrique ergueu uma mão, bem de leve, e ela parou. Deixa eu falar primeiro, disse ele. Estou segurando isso há 7 dias. Se eu deixar você terminar, vou ter mais um motivo para ficar calado. E não quero mais um motivo. Virou a pasta. Não a empurrou até ela. Só abriu na última página e segurou ali. Tem um arquivo no depósito aprovando uma troca de fornecedor de equipamento de alarme de incêndio. Disse que o novo equipamento custava 37% a menos. Nas especificações anexadas, tinha uma nota dizendo que os aparelhos respondiam devagar em alta umidade e temperatura acima do limite, recomendando não usar perto de sistemas de vapor. Josie ficou muito quieta. Esse arquivo se aplicava a 27 imóveis, disse Henrique. Foi aprovado no verão em que eu tinha 26 anos, 3 semanas depois do meu pai morrer. Colocaram 140 páginas na minha mesa numa única tarde e me disseram que quem estava abaixo de mim já tinha revisado tudo, que minha assinatura era só a última formalidade. Virou a pasta em direção a ela. Assinei as 140 páginas. Não li uma única. Não havia som na sala. A cidade se movia lá embaixo no horário de pico, mas àquela altura ninguém conseguia ouvir. Eu não sabia quais imóveis eram, disse Henrique. O arquivo listava só códigos. Tenho gente rastreando cada código agora, mas sei que aquele lote de equipamento foi instalado em algum lugar deste sistema por anos. E sei que não teve um único alarme na ala leste do Alvorada na noite retrasada. Josie olhou para o caderno de couro azul no colo, o caderno que guardava um papel dobrado em 4 no meio e uma carta não aberta nas últimas páginas. Pensou no apêndice de endereços, na calçada com a rachadura em V, no ônibus da linha 875, na marmita envolta na toalha para manter quente. Não contou a ele o nome Norte Predial. Não contou sobre a 9ª linha da lista de 14 prédios. Levantou-se, prendeu o caderno debaixo do braço, foi até a porta e fechou atrás de si, deixando Henrique Vasconcelos sozinho, com a página ainda aberta na mesa. Josie voltou para o apartamento no 3º andar, enquanto a mãe ainda estava na lavanderia, e não acendeu a luz da sala. Foi direto para a cozinha, sentou, colocou o caderno de couro azul sobre a mesa. Ainda não tinha aberto as últimas páginas. Achava que tinha vindo para casa para abrir, mas, assim que sentou, entendeu que não conseguia. Ainda não. Não naquele momento. A mãe precisava estar presente. Enquanto esperava, fez o que sempre fazia quando muitas coisas se empilhavam demais na cabeça. Limpou, passou pano na mesa, endireitou a pilha de contas presa por um clipe metálico ao lado do fogão, depois abriu a gaveta de baixo para guardar uns papéis do seguro. A gaveta estava cheia demais. Precisou tirar tudo antes de conseguir fechar de novo. No fundo, embaixo de um envelope de fotos antigas e uma pilha de documentos médicos, havia um envelope amarelo pálido, desbotado nas bordas.
Josi abriu. Dentro havia um acordo de 4 páginas. Leu do começo. A primeira página confirmava a identidade da destinatária, Conceição Melo. A segunda listava as despesas que a parte pagadora concordava em cobrir, todos os custos de internação, cirurgia, reabilitação e o custo de fabricação e ajuste do primeiro dispositivo de mobilidade. A terceira página trazia os compromissos da destinatária. Uma cláusula dizia que ela concordava em não registrar queixa, não fornecer informação à imprensa, não participar de nenhum processo judicial relacionado ao incidente numa propriedade pertencente à Norte Predial S.A., nem fazer qualquer declaração pública sobre a causa do incidente. A quarta página trazia 2 assinaturas. Uma era a letra da mãe, que Josi reconheceu na hora, o C maiúsculo maior do que o normal, do jeito que sempre ficava quando a mãe assinava algo que fazia as mãos dela tremerem. A outra assinatura pertencia à parte pagadora, e embaixo estava um nome completo impresso: Horácio Bandeira. Josi colocou as 4 páginas na mesa, alinhou as bordas e ficou quieta. Ficou ali até ouvir a chave na porta. Conceição entrou, o cheiro de vapor e amaciante ainda grudado na roupa, e viu o envelope amarelo pálido na mesa, antes mesmo de tirar o casaco. Parou no meio da cozinha. Você achou? Achei. Conceição tirou o casaco, pendurou no encosto de uma cadeira e sentou de frente para a filha. Não pegou o acordo. Só olhou para ele. Me pergunta, disse. Eu respondo. Por 7 anos, mandei dinheiro para casa todo mês. Sim, para pagar a dívida do hospital. Sim? Essa dívida existiu de verdade, mãe. Conceição ficou calada por um longo tempo. Depois disse, não. Josi assentiu. Não fez outra pergunta. Conceição continuou sozinha. Você ficou ali internada há 41 dias. Sentei fora daquele quarto, no corredor, contando cada dia. No 9º dia, alguém do hospital me chamou para conversar sobre os custos. Levei minha caderneta de poupança e meu olerite. Pegaram, olharam e devolveram. Não disseram nada, mas vi o jeito como colocaram aqueles papéis de volta na mesa e entendi. Girou a aliança uma vez no dedo. No dia 12, ele apareceu, bem vestido, voz mansa, e me chamou de Senhora Melo em vez de me chamar de Dona. Disse que a empresa lamentava profundamente o que tinha acontecido. Disse que a empresa queria cuidar de você direito, sem limite no valor. Fez uma pausa. Depois me deu essas 4 páginas. A senhora leu? Li cada palavra. Li 2 vezes. Conceição ergueu os olhos para a filha. Eu sabia o que dizia a terceira página, Josi. Sabia que assinar significava vender o direito de limpar o nome do seu pai. Entendi isso muito claramente. Não sou boba. Josi não disse nada. Sentei naquele corredor de hospital com essas 4 páginas no colo e pensei em só 2 coisas. Primeiro, seu pai já tinha ido, e não importava quanto eu levasse um processo adiante, ele não ia se levantar de novo. Segundo, você ainda estava ali dentro. Tinha 20 anos. Tinha mais 60 anos pela frente para viver com aquela perna. Pousou as 2 mãos na mesa. Escolhi você. Josi olhou para as mãos da mãe. Mãos que tinham passado 40 anos tirando roupa molhada de máquinas industriais e viu que tremiam de leve. Por que a senhora não me contou? Porque se eu tivesse contado, você teria devolvido, disse Conceição. Teria devolvido aquela perna, exigido um processo, trabalhado 2 turnos para pagar advogado e teria perdido. Eles tinham um prédio inteiro cheio de advogados e nós só tínhamos uma caderneta de poupança. Parou. E tinha mais um motivo. Tenho vergonha de dizer, mas vou dizer. No primeiro mês em que você começou a trabalhar, voltou para casa e colocou um envelope nesta mesa. Disse que estava me ajudando a pagar a dívida. Ia te contar naquele mesmo dia. Conceição soltou o ar. Mas você tinha acabado de sorrir de novo pela primeira vez depois de quase 1 ano. Sorriu porque sentiu que estava ajudando nossa família. Olhei para o seu rosto naquele momento e não consegui te contar. Baixou a cabeça. Aí veio o mês seguinte. Você colocou outro envelope na mesa. Depois, o mês depois daquele. Todo mês eu adiava mais 1 mês. E foi assim que passaram 7 anos. Ergueu os olhos de novo, vermelhos, mas sem lágrima cair. Escolhi você, Josi. Não estou pedindo para você entender. Só quero que saiba que eu escolhi.
E todo dia desses 7 anos, eu escolhi você de novo. Ninguém disse mais nada naquela cozinha. Josie se levantou, contornou a mesa e sentou na cadeira ao lado da mãe. Não a abraçou. Colocou a mão sobre a mão dela e ficaram ali sentadas assim, diante de 4 páginas desbotadas e um caderno de couro azul ainda não aberto na última página. Pelos 3 dias seguintes, Josie e Henrique não trocaram uma única palavra. Ela continuava indo ao 31º andar porque o crachá voltou a funcionar. E ele continuava no escritório. E os dois sabiam que o outro estava a poucos metros. Nenhum dos dois atravessou aquela distância. Na terça-noite, Josie ficou até mais tarde depois do turno. Reuniu tudo o que tinha coletado nas últimas semanas, o acordo de 4 páginas encontrado na gaveta da mãe e as 11 páginas ruladas à mão com o cruzamento de códigos de fornecedores que tinha construído durante a longa noite na sala de arquivos. Copiou tudo, encadernou numa pasta dura, prendeu o caderno de couro azul debaixo do braço e desceu para a garagem para pegar o ônibus. O segundo subsolo estava quase vazio. Tinha dado uns 20 passos quando a fileira de luzes atrás dela se apagou. Parou. Não teve som de interruptor. A luz simplesmente sumiu. Uma fileira, depois outra, se aproximando como uma porta se fechando de longe. Josie não se virou. Escutou. Havia passos. Não de uma pessoa, de 3. Não estavam com pressa. Esse detalhe mandou um calafrio pela espinha dela. Não estavam com pressa nenhuma. Continuou andando, mantendo o mesmo ritmo, calculando na cabeça. A saída da escada estava à frente, uns 40 metros. Longe demais. O portão para a rua ficava à esquerda, mais longe ainda. Mas a porta cinza estava a 15 passos. A porta com a placa sala técnica. A porta que o chaveiro dela conseguia abrir. A terceira fileira de luzes se apagou. Uma voz falou atrás dela, não alta, quase educada. Senhorita Mello, só precisamos da pasta. Josie deu mais 3 passos, depois se moveu totalmente para a esquerda. Para. Ela não parou. Os passos mudaram de ritmo. Agora estavam apressados. 10 passos. Puxou as chaves do gancho no cinto, procurando pelo toque, não pela visão, a etiqueta de plástico com a borda áspera. 7 passos. Estavam correndo agora. 4 passos. Colocou a chave na fechadura. Entrou de primeira. Empurrou a porta, entrou de lado e bateu com força assim que algo atingiu do lado de fora. Girou a tranca. Estava completamente escuro lá dentro. Não procurou o interruptor. Não precisava. Tinha estudado a planta daquele prédio por 3 semanas seguidas e sabia que o quadro elétrico ficava na parede direita, 2 passos da porta, na altura do ombro. Achou a tampa, abriu e passou os dedos até a fileira debaixo dos disjuntores, a fileira com uma alavanca mais comprida que as outras. Desdiantor de alarme da garagem inteira. Puxou. As sirenes começaram a uivar dos 4 cantos do subsolo ao mesmo tempo. As luzes de emergência acenderam, brancas e fortes. E no portão da rua, a grade de segurança começou a descer, devagar e constante, com o sinal de aviso repetindo sem parar. Do lado de fora da porta cinza, os passos mudaram de direção. Depois correram, mas a grade já estava na metade, e a escadaria tinha câmeras em cada patamar. E tudo que aqueles 3 homens conseguiram fazer nos 40 segundos seguintes foi correr em direção a uma saída que se fechava sozinha. Henrique chegou menos de 10 minutos depois. Veio com Caio e 2 membros da segurança. E quando chegou ao subsolo, a segurança já tinha os 3 homens detidos num canto da garagem sob as luzes pálidas de emergência. Foi direto até o mais próximo. Não disse uma palavra. Segurou o homem pela gola com as 2 mãos e o empurrou contra um pilar de concreto. Caio deu um passo à frente. Depois parou. Em 7 anos trabalhando ao lado de Henrique Vasconcelos, nunca tinha visto aquilo. O rosto de Henrique não estava vermelho. Não gritava. Isso era o que dava medo. Quem contou para você? Disse. O homem não respondeu. As mãos de Henrique apertaram, e ele inclinou o corpo inteiro para frente por um único instante. Então uma mão pousou no braço dele. Senhor Vasconcelos. Josie estava bem ao lado dele. Ainda segurava a pasta dura, o caderno debaixo do braço, o cabelo caído para um lado e a voz completamente calma. Solta ele.
Henrique não se virou. Você sabe por que eles vieram aqui embaixo? Sei. Então dá um passo para o lado. Escuta primeiro, por favor. Puxou o braço dele para baixo. Não com força, só o suficiente. Tem um acordo de 4 páginas nessa pasta, junto com 11 páginas de provas que eu montei à mão, linha por linha, disse. Se o senhor bater nele aqui, amanhã só vão falar do seu temperamento. Ninguém vai olhar para a verdade dessas páginas. 7 anos da memória do meu pai e da minha vida vão valer nada. Tudo por causa de 3 segundos da sua raiva. Henrique ficou parado. Depois soltou. Deu um passo atrás, ajeitou o punho da camisa e se virou para Caio. Chama a polícia, disse. E diz para eles interrogarem o chefe de segurança do Sr. Bandeira, Gustavo Salles. Naquela noite, Henrique acompanhou Josi até a porta do apartamento no 3º andar. E quando ela destrancou, ele ainda estava parado no patamar da escada, as 2 mãos nos bolsos, como um homem que não sabia até onde tinha permissão de entrar. Entra, disse ela. Dona Conceição está em casa? Minha mãe está no turno da noite. Entra, não vou ficar no corredor conversando. A cozinha era pequena, cabia só uma mesa de 4 lugares, e Henrique teve que virar de lado para passar entre a mesa e a geladeira. Abriu a geladeira, ficou olhando para dentro por um instante, depois tirou o casaco, colocou no encosto de uma cadeira e arregaçou as mangas. Você tem ovo, cebola e uma caixa de macarrão. O que você está fazendo? Fazendo a única coisa que sei cozinhar. Colocou uma frigideira no fogão e Josi sentou na mesa observando ele cozinhar. E o homem cozinhava exatamente do mesmo jeito que fazia tudo o mais. Devagar, organizado, sem um único movimento desnecessário. Quem te ensinou? Minha avó. Ela dizia que todo homem dessa família sabia assinar o nome, mas nenhum sabia cuidar do próprio jantar. E isso era perigoso. Perigoso? Porque uma pessoa que não sabe cuidar do próprio jantar sempre precisa depender de outra. Bateram na porta. Josi foi atender, e Henrique ouviu uma criança falando muito rápido, depois ouviu ela rir. Voltou para a cozinha com um menino agarrado nas costas dela, o filho de 7 anos de Paloma, Miguel, cabelo cacheado e chinelo grande demais. E logo atrás, vinha a mãe dele, parada na porta com uma panela nos braços. Paloma ficou sem sal, disse Josi. Boa noite, senhor, disse o menino. Boa noite. Henrique pegou o saleiro na prateleira e entregou. O menino aceitou, mas não foi embora na hora. Ficou olhando para a frigideira no fogão. O que o senhor está cozinhando? Macarrão com ovo. Está cozinhando para Dona Josi? Sim. O menino assentiu com muita seriedade, depois ergueu os olhos e perguntou, com a franqueza que só criança tem. O senhor é uma pessoa boa? Na porta, Paloma soltou um gritinho e chamou o filho pelo nome. Josi riu. Henrique desligou o fogão, virou para ele e não sorriu. Se abaixou um pouco até ficar na altura do menino e respondeu com sinceridade. Não tenho certeza, disse. Fiz umas coisas que não foram muito boas. Estou tentando consertar. O menino considerou aquela resposta muito mais a sério do que adulto costuma acreditar que criança consegue. O senhor consegue consertar? Ainda não sei. Estou tentando. Então tem que continuar tentando, disse o menino. Depois abraçou o saleiro contra o peito e correu de volta para a porta. Paloma agradeceu 3 vezes seguidas, levou o filho embora e a porta se fechou, deixando só o fervilhar suave do macarrão na cozinha. Ele pergunta isso para todo mundo, disse Josi. Já perguntou até para o carteiro. O que você responde para ele? Disse que não sabia. Ele disse que eu devia continuar tentando. Henrique serviu o macarrão em 2 tigelas e colocou na mesa. Comeram um tempo sem falar. Lá fora, um trem passou, e a luz do teto da cozinha piscou de leve toda vez. Nos últimos 3 dias, quase te liguei umas 6 vezes, disse Henrique. Por que não ligou? Porque não sabia como começar. Um pedido de desculpa seria pequeno demais. Uma explicação ia soar como desculpa. Josi largou o garfo. Sabe o que me fez ir embora naquele dia? A assinatura. Não foi a assinatura, ela disse. Fiquei ali sabendo de uma coisa que você não sabia. Sabia e não contei. Levantei e fui embora. E enquanto descia no elevador, percebi que tinha feito exatamente o que faziam comigo fazia 7 anos.
Segurei um papel na mão e deixei outra pessoa continuar andando no escuro. Henrique não disse nada. Odeio essa sensação, ela disse. Odiei tanto que quando cheguei em casa, precisei limpar a cozinha. Levantou-se, foi até o outro cômodo e voltou com o caderno de couro azul. Colocou na mesa entre as duas tigelas e pousou a palma sobre a capa. Isso era do meu pai, disse. Só continuei escrevendo nele por 7 anos. Carreguei comigo todo dia. Levei para o trabalho, para a escola, até para a consulta médica. Já preenchi quase tudo. Eu sei. Vi na sala de reunião. Você não viu tudo. Josi sentou. 3 dias atrás, o Sr. Wagner me contou uma coisa. Disse que quando embalaram os pertences do meu pai, ele colocou algo dentro deste caderno. Enfiou nas últimas páginas, onde ainda tinha papel em branco. Henrique olhou para o caderno. Você abriu? Não. Por quê? Porque já sei o que é, ela disse. E porque não foi escrito para mim. Empurrou o caderno pela mesa até ele. Meu pai escreveu uma carta. Não mandou para a diretoria. Disse que se mandasse para cima, ia parar na primeira mesa. Escreveu direto para a pessoa que tinha acabado de assumir a empresa naquela época. O rapaz que tinha acabado de chegar ao poder. Ele achou que uma pessoa nova não teria nada a esconder ainda. Henrique pousou uma mão sobre a capa gasta. Não abriu na hora. O Sr. Wagner aceitou entregar a carta. Sentou fora da sala de reunião por 40 minutos, depois levou para casa e guardou numa gaveta. Josie olhou para ele. Vira para a última página. Henrique desdobrou o papel amarelado sob a luz fraca da cozinha, lendo cada palavra em silêncio, enquanto o trem da meia-noite passava lá fora. 2 dias depois, aquela mesma carta estava aberta no centro da sala mais alta do prédio. A sala de diretoria ficava no último andar, com uma mesa comprida de madeira e 11 cadeiras, e Helena Vasconcelos sentava na cabeceira, com as 2 mãos entrelaçadas, uma sobre a outra. Horácio Bandeira falou primeiro. Não usou slides, não segurou papéis, só ficou de pé ao lado da cadeira e falou naquela voz calma e medida que tinha convencido aquela sala por 3 gerações. Disse que, nas últimas semanas, o chefe da empresa tinha suspendido 3 contratos com fornecedores, perdido uma pré-qualificação de licitação municipal e passado a maior parte do tempo num arquivo no porão. Disse que entendia que todo mundo, às vezes, quer reparar o passado, mas que essa empresa não era lugar para ninguém se curar. Disse que uma funcionária do turno da noite tinha sido levada ao 31º andar sem passar por nenhum processo de contratação e que, se pudesse falar com franqueza, aquilo já não era mais gestão, era um movimento. Depois sentou. Henrique não se levantou. Só disse uma frase. Por favor, chamem a senhorita Melo para entrar. A porta abriu. Josi entrou, os primeiros 3 passos levemente desiguais, encontrando o ritmo no quarto, carregando uma bolsa de lona e um caderno. Caminhou até a outra ponta da mesa, colocou a bolsa e tirou a prótese antiga. Colocou sobre a madeira polida. O som do plástico contra a mesa soou seco e claro no silêncio da sala, e ninguém sentado ali se mexeu. O soquete de plástico tinha amarelado para a cor de marfim. A tira puída caía solta de um lado. Isso ficou no patamar do 9º andar, ela disse. Trouxe até aqui porque alguns de vocês nunca precisaram olhar para isso. Colocou 2 folhas na mesa. A primeira é o relatório preliminar daquela noite. A segunda é o registro do sistema da mesma noite, impresso direto do servidor antes de qualquer alteração. Esses 2 documentos não batem num ponto. Peço que leiam vocês mesmos. Não vou falar por eles. Papéis viraram. Horácio ficou imóvel, as mãos apoiadas na mesa. Josi abriu o caderno de couro azul na última página e tirou uma folha dobrada em 4, amarelada nas dobras. Esta é a que eu preciso ler, ela disse, porque o homem que escreveu não pode mais ler. Desdobrou a página. Ao novo dono. Meu nome é Osvaldo Melo. Trabalho na manutenção elétrica do prédio da Zona Norte há 19 anos. Não sei escrever uma carta como essa, então vou escrever direto. O novo lote de sensores de incêndio instalados aqui tem um problema. Quando a caldeira roda por muito tempo, eles respondem devagar. Testei 3 vezes. No teste mais longo, fiquei ali contando por quase 1 minuto inteiro antes de dispararem.
Um minuto é muito tempo. Em um minuto, a fumaça pode andar o corredor inteiro. Escrevi 2 relatórios e mandei para cima. Ninguém respondeu. Não culpo ninguém. Sei que o senhor recebe muito papel todo dia, mas o senhor é novo. Me disseram que o senhor acabou de assumir, então pensei que talvez não conhecesse ainda ninguém aqui e talvez não precisasse proteger a reputação de ninguém. Não estou pedindo nada para mim. Trabalho de noite. Ganho o suficiente para viver e minha filha já é adulta. Só peço que mande alguém testar esse lote de sensores de novo. Só testar. Se eu estiver errado, peço desculpa ao senhor. Não vou escrever outra carta. Josi fez uma pausa. Virou a folha. Restavam só 2 linhas. Não acho que estou errado. Faço esse trabalho há 19 anos, senhor. Toda coisa perto de falhar tem um som próprio. Dobrou a carta de novo. Meu pai não assinou o nome no fim. Parou de escrever ali e entregou para outra pessoa levar para cima. Essa carta nunca chegou à mesa de ninguém. Colocou ao lado da prótese. 4 meses depois, aquele lote de sensores realmente respondeu devagar demais. Depois alguém escreveu uma conclusão de 11 páginas, e na última página listaram a causa como o erro operacional do técnico de plantão. Só tinha um técnico de plantão naquele prédio naquela noite. Enquanto todo mundo na sala ficava atônito com aquelas palavras, Horácio Bandeira saiu silenciosamente pela porta dos fundos. 31 andares abaixo, no porão, as portas do elevador de carga se abriram. Horácio saiu. Não estava com pressa. Caminhou pelo corredor com o passo firme de um homem, indo a um lugar onde já tinha ido muitas vezes. Virou à esquerda e chegou à porta da sala de servidores. Encostou o crachá no leitor. A luz ficou vermelha. Tentou de novo. Ainda vermelha. A porta da sala de servidores se abriu por dentro. Caio Duarte estava ali, com 3 membros da equipe técnica atrás dele, e sobre a mesa havia uma ordem de preservação de dados assinada na noite anterior pelo departamento jurídico da empresa e por Henrique Vasconcelos. Horácio ficou parado diante da porta aberta. Não disse nada a Caio. Só virou a cabeça e olhou pelo corredor do porão, o corredor que tinha caminhado incontáveis vezes ao longo de 30 anos e, pela primeira vez, não levava a lugar nenhum. Ninguém falou na sala. Helena Vasconcelos olhou para a carta amarelada na mesa por um longo tempo e, em algum momento, as mãos dela se soltaram uma da outra. Henrique se levantou. "O senhor Bandeira tem algo a dizer?" perguntou. Depois olhou para a cadeira vazia à sua direita, a cadeira que estava vazia desde o meio da leitura da carta, e não pareceu nem um pouco surpreso. Helena Vasconcelos se levantou antes que alguém pudesse responder à pergunta de Henrique. Não olhou para a cadeira vazia. Olhou para a carta amarelada ao lado da prótese sobre a mesa de madeira. "O senhor Bandeira não foi quem mandou fechar aquele arquivo", disse. Toda a sala se virou para ela. "Fui eu quem deu essa ordem." Henrique se virou para encará-la. Ela continuou devagar, sem tentar fugir. 4 meses depois daquele verão, quando você assinou as 140 páginas, colocaram na minha mesa o relatório preliminar de investigação. Continha uma linha dizendo que o lote de sensores era inadequado para a área próxima ao sistema de vapor. E no fim do arquivo de aprovação estava sua assinatura. Puxou uma mão na mesa. Você tinha só 26 anos. Seu pai tinha acabado de morrer. Uma empresa de 3 gerações estava sobre os ombros de um menino que ainda não sabia o que estava assinando. Se aquele arquivo fosse aberto, ninguém ia perguntar quem tinha colocado aqueles papéis na sua frente. Ia olhar para a última linha e ler o nome escrito ali. Olhou para Josi. Então eu fechei. Achei que estava salvando meu neto. Não pensei que do outro lado daquele papel havia um homem chamado Osvaldo Melo e uma menina de 20 anos. Sentou-se. Henrique ficou parado por um longo tempo. Depois disse a toda a sala que ia revelar tudo aos investigadores, incluindo a parte que era dele, e disse isso sabendo exatamente o que aquilo significava. A votação aconteceu naquela mesma tarde, 7-4. O caso foi reaberto. Nos meses seguintes, tudo andou pelo curso da papelada, devagar e sem alarde. Horácio Bandeira foi processado por falsificação de documentos e suborno de testemunhas. Adelaide Freire foi suspensa,
Depois revelou todo o processo usado para alterar os prontuários de pessoal. Gustavo Salles foi indiciado no mesmo caso. Helena se retirou do conselho e apresentou seu próprio depoimento. Henrique Vasconcelos assumiu a responsabilidade civil, pagou indenização e ficou proibido de ocupar cargo executivo na área de segurança predial por um longo período. Perdeu o poder que um dia teve e não recorreu de uma única linha. A antiga conclusão de 11 páginas foi anulada. No novo relatório, a seção sobre a causa não continha mais a frase que apontava erro operacional do técnico de plantão. No dia em que aquele documento chegou, Conceição Melo estava sentada na cozinha. Leu do começo ao fim uma vez, depois leu de novo, depois colocou na mesa e ficou muito quieta por um longo tempo, com as duas mãos cobrindo o rosto. Josi sentou ao lado da mãe e não disse nada, exatamente como tinham sentado juntas na noite em que enfrentaram aquelas 4 páginas desbotadas. Wagner Pierce apresentou seu próprio depoimento antes que alguém precisasse chamá-lo. Terminou aquele ano, depois se aposentou e, antes de sair, entregou o arquivo técnico inteiro do Hotel Alvorada para a nova responsável. Essa pessoa era Josiane Melo, coordenadora de segurança predial. Ela tinha agora uma prótese nova, feita sob medida exata, com tiras que seguravam firme. A primeira coisa que aprovou naquele cargo foi um fundo para apoiar equipamento médico e dispositivos de mobilidade para funcionários de todo o sistema. E leu cada linha com cuidado antes de colocar a caneta no papel. A ruparia do porão virou uma sala de apoio aos funcionários. Mantiveram o banquinho de madeira no canto e, acima dele, na parede, um pequeno aviso dizia: ninguém precisa esconder a própria dor para manter o emprego. O primeiro dia da família do hotel aconteceu numa manhã de outono. O lobby cheio de risada, mesas de doce ao longo do corredor. Miguel correu pelo lobby com um capacete grande demais caído sobre os olhos, rindo alto, a mãe correndo atrás com um bolo nos braços, enquanto Ruth Delgado obrigava mãe e filho a parar e comer cada pedacinho. Henrique Vasconcelos chegou antes do horário de abertura. Ninguém veio com ele, e nenhum carro esperava na porta. Pegou 2 cafés sozinho no balcão. Depois foi até onde Josi estava, conferindo a lista de saídas de emergência, e colocou um copo ao lado da mão dela. Ela não ergueu os olhos na hora. Terminou a linha que estava escrevendo, depois pegou o copo, e os dois ficaram ali parados, olhando juntos para o lobby cheio. Poder pode comprar o silêncio de muita gente por muitos anos, mas nunca conseguiu comprar a verdade. Só consegue atrasar o dia em que ela fala, e esse dia sempre chega. O que uma pessoa deve à outra não é pena, nem é caridade. É um registro honesto do que fizeram com ela. Algumas vidas passam uma vida inteira só esperando ser registradas com honestidade. E às vezes justiça não é uma sentença, é apenas um nome devolvido ao lugar onde pertence. Se essa história tocou algo dentro de você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir. Ficaríamos muito felizes em saber o que você achou da história de Josi e de seu pai, e o que você acha que ajudou ela a chegar até o fim do caminho. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque cada palavra sincera que você compartilha é o mais precioso presente para nós. Desejamos a todos que estão assistindo hoje muita saúde, uma vida cheia de alegria e paz em cada dia que vier. Até logo, e nos vemos no próximo vídeo.